Vamos iniciar a live agora. E eu resolvi escolher esse assunto porque é um assunto que, de alguma forma, ele vem aparecendo no consultório e eu acredito que tem muito a ver com esse momento da pandemia em que muitas coisas foram afloradas, né? De um ano e meio, né? Um ano e meio para cá, os nossos valores, nossas crenças, as estruturas familiares, as nossas estruturas de ego, elas foram muito mexidas, né? Então, em função de assuntos, né, que as pessoas estão trazendo aqui para o consultório, eu achei interessante abordar, falar um pouquinho sobre fé, espiritualidade, religião, não aprofundando nas questões, não fundamentando muito, mas simplesmente contando a minha história, como é que foi a minha trajetória em relação a esse assunto na minha vida, né? E eu gostaria de falar principalmente a importância de honrar as tradições religiosas familiares, as tradições religiosas do nosso sistema familiar, e o tanto que isso é importante para todos nós, né? E mesmo quando, às vezes, né, quando a gente chega a uma idade adulta e que a gente resolve trilhar um outro caminho, mas nós não podemos deixar de lado as nossas tradições, né? Tudo começou ali, né? Todos os ensinamentos, os valores, eles vieram de lá. Então, por mais que a gente passe a pensar diferente e queira outras coisas, é muito importante que a gente honre essas tradições, né? Que siga adiante com essas tradições. Em todas as lives eu venho falando da questão da exclusão, né? E quando nós excluímos pessoas ou excluímos situações da nossa vida, todo o nosso sistema ele desequilibra e ele pede uma compensação, né? Então, enquanto essa compensação, enquanto a gente não olha para aquilo que foi excluído e dá o lugar a isso que foi excluído, né? Ou alguém do nosso sistema, ou algo do nosso sistema, ele se mantém em desequilíbrio buscando essa compensação, porque é como se ele olhasse para aquilo que está faltando, né? E eu excluí a religião da minha vida, não só uma vez, mas 2 vezes, né? De alguma forma, eu desonrei as tradições familiares, e isso custou caro para mim, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse caminho tortuoso que eu peguei, né? Que trouxe prejuízos para mim, mas que foi de um grande aprendizado, tá? E hoje eu digo sim para isso, né, para todo esse aprendizado, para esse desvio que eu tomei na minha vida, e porque assim, na época eu não sabia o que eu estava fazendo, né? A imaturidade do nosso ego faz com que a gente faça coisas que nos prejudicam e prejudicam as outras pessoas. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa bacana, né? E às vezes a gente está fazendo karmas, né? Então, eu vou falar um pouco, né, sobre a minha história e talvez vocês se identifiquem com alguma coisa, talvez vocês fiquem meio, né, assim, assustados com o que eu vou falar, mas é a minha história, tá? Bom, eu venho de uma família católica, eu fui batizada na igreja católica e eu lembro da minha avó materna indo à missa, rezando o terço, né, e rezando para Jesus, era a forma que ela falava, né? Ela era italiana, então ela falava Jesus. E ela tinha muita fé. A minha mãe também, né? Ela também tinha muita fé. Ela não era de frequentar muito igreja ou missas, mas ela orava muito, né? E ela tinha muita fé em Santa Edviges. Então ela fazia muitas promessas, ela ia à igreja para acender velas, ela acendia velas para as almas também, né? Isso dentro da fé da minha mãe, né? E aí eu lembro que na minha infância a gente ia à missa todos os domingos, desde pequena, né? Às vezes eu não entendia muito as coisas que aconteciam ali, mas eu ia e gostava daquela movimentação, daquilo que acontecia. Eu me lembro das crianças vestidas de anjinho, lembro do Domingos de Ramos, aí eu não entendia muito sobre aquilo, né? Mas eu ia, né, à missa.
E aí, mais ou menos por volta de uns 10 anos, nós mudamos de bairro e a partir daí eu não me lembro mais de ter frequentado nenhuma igreja, assim, da forma que eu frequentava, né? E, e aí, né, o tempo foi passando, eu lembro que na minha adolescência meus pais se tornaram umbandistas, mais meu pai do que minha mãe. Eu cheguei até a frequentar os centros com eles, achava estranho e ao mesmo tempo também eu achava muito interessante. Apesar de não. Eu, particularmente, eu gosto muito de rituais religiosos, né? Mas eu achava interessante, bonito aquilo, né? Sentia muita energia naquele lugar, mas eu não concordava com algumas coisas, né? Com decorrentes daquele ritual, né? Então eu não fiquei muito e li, estudei um pouco sobre isso, mas aquilo é, não me despertou o interesse, né? E aí com isso eu fui me afastando, né, da igreja, e de alguma forma eu fui me desconectando de Deus, porque quando a gente se afasta um pouco, né, a gente volta a vida, né, para outras coisas aí, né? E aí, né, nesse caminho aí, né, eu, lá pelos 20 e poucos anos, eu fui numa cerimônia budista, de um casamento budista. E quando eu cheguei nessa cerimônia, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. É como se eu tivesse acessado uma memória de algo muito antigo, de um lugar, de um som, de algo que eu conhecia, e a sensação era como se eu tivesse voltado para casa, né? Era uma sensação muito boa. E ali, naquele momento, eu resolvi, então, me tornar budista. E aí eu fiz uma coisa que eu não sabia na época, né, sobre a importância de honrar, né, essas tradições familiares, mas eu cheguei a pedir permissão para os meus pais para que eu pudesse me tornar budista e me batizar no budismo. E eles me deram essa permissão, então eu comecei a estudar muito sobre o budismo, eu comecei também aos poucos, né, estudar o Sutra de Lótus, estudar a liturgia, que ela era toda em sânscrito, né, então foi um desafio para mim aprender aquela liturgia, mas eu fui aprofundando nesses conhecimentos, né, budistas, e quanto mais eu estudava, mais eu gostava, né, eu me identificava muito com o ritual, com tudo que acontecia dentro de uma cerimônia budista. E aí eu acabei sendo batizada, né? E continuei nessa busca, fui me envolvendo muito dentro, né, dessa instituição também, comecei a trabalhar com grupos de jovens, ajudando também nos afazeres da instituição também, e de alguma forma eu era até disciplinada com a prática, então assim, para mim isso era muito importante, ser budista era muito importante, e ali eu tinha me encontrado, né, dentro de todos os ensinamentos religiosos, era o que eu mais me identificava, onde eu encontrava mais respostas, né. Aí o tempo foi passando, e aí eu conheci Marcelino, e aí nós nos casamos numa cerimônia budista. E depois eu quero até falar um pouco sobre isso, porque isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida, né? Mas aí é interessante, né, que antes de eu falar disso, né, quando eu me tornei budista, é como se tivesse despertado duas lisanas, né? Uma em que era essa devota e que estudava e que praticava e que estava envolvida com a religião mesmo e com a própria instituição, né, de contribuir com essa instituição, e tinha uma outra Lisana, né. É muito estranho falar disso, mas existia uma Lisana que se colocava num lugar especial, porque eu me sentia especial sendo budista. É como se eu soubesse algo a mais que as outras pessoas não sabiam. Então, isso de alguma forma aflorou o meu ego, né? Então, algumas pessoas, elas queriam que eu batizasse alguma criança, né, seus filhos, e eu negava, porque eu era budista, eu ia batizar na igreja católica, né, eu não podia. Quando os amigos casavam, eu ia, mas eu me sentia assim, era uma sensação de não querer misturar, né, eu ia para cerimônias, geralmente eu ficava mais afastada um pouco, né, e assim,
é feio falar isso, né? Mas com certo ar de superioridade, como se eu fosse melhor do que essas outras pessoas que não comungavam com aquilo que eu acreditava, né? E agora isso é muito comum nas religiões, né? Quando a gente conversa com pessoas que são praticantes de alguma religião, geralmente elas acreditam que a religião delas é que é boa, né? E que elas excluem as outras, não querem saber, não querem conhecer, né? E uma coisa que eu fui aprendendo, né, é que as religiões, de alguma forma, isso é minha verdade, né, cada um pensa de uma forma, né, ela acaba gerando divisões, né, ela acaba gerando também atritos e conflitos sociais e familiares, né, porque afasta, de alguma forma, as pessoas, né. E aí, como eu falei do casamento, né, a primeira lição que eu tive foi no meu casamento, quando, como eu era budista, eu não queria casar na Igreja Católica, né? Marcelino vem de uma família extremamente religiosa, muito católica. A mãe dele já não era viva e, inclusive, ela queria que ele se tornasse um padre. E então, assim, todas as tias, né, queriam esse casamento, né? E aí o casamento religioso. E aí a gente resolveu então só casar no civil, justamente por causa disso, né? Porque eu me recusava a entrar numa igreja. E a primeira lição veio das tias de Marcelino, quando elas falaram que precisava sacralizar essa relação, esse casamento, e que elas iriam participar, mesmo se fosse uma cerimônia budista, porque elas queriam abençoar a nossa relação. Então, essa foi a primeira lição que eu tive. É uma coisa muito bonita, né? Mas na época eu não tinha dado conta disso, ou da importância disso, né? E aí mostra, né? Isso para mim me mostrou que o fato de estar praticando uma religião não quer dizer que nós despertamos, né? Nós temos muito que aprender, muito mesmo, né? Bom, e aí com o tempo, né, eu pratiquei budismo durante mais de 10 anos da minha vida, e com o tempo eu comecei a criticar também, não o conhecimento, não a filosofia budista, né, mas eu comecei a criticar como é que esses ensinamentos eram passados e as posturas dos dirigentes, né. É a mesma coisa que eu fiz na igreja também, quando eu resolvi mudar, porque na medida em que eu fui distanciando da igreja, eu também comecei a ter esse comportamento de crítica, né? E aí, com isso, eu parei de frequentar as reuniões. Quando eu parei de frequentar as reuniões, eu comecei, a minha prática começou a enfraquecer, e aí é importante a gente lembrar que nós crescemos nos relacionando com as pessoas. Então, as reuniões, elas são muito importantes para fortalecer a gente, para que a gente continue no caminho, né? Mas aí eu fui distanciando disso, a prática foi enfraquecendo, a fé também foi enfraquecendo. Eu desmanchei meu oratório, doei o meu oratório, e e aí, depois disso, eu entreguei também o Goronzon. O que era o Goronzon? O Goronzon é um pergaminho, e nesse pergaminho tem inscrito todas as leis divinas. E todo budista, né? O budista, existem várias linhas, né? Várias filosofias budistas, mas essa era o budismo japonês. A gente fazia as nossas orações meditando naquelas leis universais. Então, eu entreguei o Goronzon, e aí a minha vida começou a se transformar, né? Ela começou a virar um caos na minha vida, né? É lógico que não foi assim rapidamente, né? Mas progressivamente eu fui vivendo um inferno, né? Eu vivia em constante estado de ira.